Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Fopa e eu quero mandar um abraço especial para os meus alunos da Faculdade ELUSC, né? Já estou com saudade aí do nosso dia a dia em sala de aula. Hoje nós vamos conversar sobre os ajustes neurais ao treinamento de força, ok? O que acontece aí com o nosso organismo para que nós desenvolvemos força, nos tornemos mais fortes com o trabalho com sobrecargas, né, com a musculação. Então, por que ajustes? Né? Porque o termo adaptação é um termo mais da biologia, né? Ele parece que está tendo algum tipo de alteração genética, né? Uma adaptação. Então a gente prefere utilizar esse termo ajuste, ajustes neurais, ajustes fisiológicos, né, com o treinamento de força, que popularmente é a musculação, né, um treinamento com pesos, com sobrecargas. Então vamos lá. A força muscular, ela aumenta aproximadamente 40% em indivíduos destreinados, 20% nos moderadamente treinados, 16% nos treinados, 10% nos avançados e 2% apenas, né, em atletas de elite de força, num período aí de 4 semanas a 2 anos. Então o que a gente logo percebe? Né? A gente percebe que os maiores ganhos de força ocorrem para aquelas pessoas, né, que estão destreinadas. Então, quem mais se beneficia do exercício é quem estava até então destreinado, porque é quem mais tem a ganhar num curto período de tempo. Veja aí que em um mês de trabalho a pessoa pode ganhar 40% de força ou até mais, né? Enquanto que atletas já que desenvolveram muito a sua força não ganharão aí mais do que 2 a 10% de força, né? Estudos de curta duração, né, que são a maior parte dos estudos, né, esses de efeitos crônicos, mas de curta duração, de 3 meses em média, eles mostram que a maior parte dos ganhos de força ocorre exatamente no primeiro mês, né? E o Colégio Americano de Medicina do Esporte já em 2002 já apresentava então, né, que o sistema nervoso ele tem essa fundamental importância aí nos ganhos iniciais da força, né? Então a gente tem uma fase neural, né, do treinamento, que esse primeiro mês principalmente, até 3 meses de treinamento, é onde ocorre a maior parte dos ganhos de força, né? É muito rápido esses ganhos de força, em percentual, né? Percentualmente falando. Ocorrem ganhos muito importantes no início do treinamento. E, obviamente, após esse período, né, com 2, 3 meses de treino para frente, a hipertrofia ela já passa a ter uma importância também importante no ganho da força. Mas no início do trabalho são os ganhos neurais que têm maior importância. Então eu gosto muito desse gráfico aqui, ó, do Wilmore e Costil, em que é apresentado, né, a gente vê aqui na curva, no eixo X, né, o tempo em semanas. Então 4 semanas, um mês de trabalho, 2 meses, aqui já são 4 meses, né, 16 semanas e 2 anos lá, né? Cada ano aí tem 52 semanas, então 104 semanas. E a gente vê aqui o percentual, né, no eixo Y, o percentual de contribuição para o ganho da força máxima. Então, percentualmente, né, aqui ó, em 100%, né, o que contribui para o ganho da força? No início do trabalho, os fatores hipertróficos, isso é, o ganho de massa muscular, contribui muito pouco para o ganho da força, enquanto a gente vê os fatores neurais contribuindo muito para o ganho dessa força. Isso é, sem ganhar 1 grama de músculo, você ganha muita força, né? Os ganhos eles vêm devido a ajustes no sistema nervoso, né? No sistema neuromuscular, né? Porque a gente está falando aí de unidades motoras, né? Então a gente tem um ajuste nesse sistema neural.
E vejam como essa maior importância do sistema nervoso, ela consegue, ela progride até, né, permanece até uns 3 meses, lá, umas 12 semanas mesmo de trabalho. Tá? Então, falando de um mês de trabalho, é assim, é muito, muito maior a contribuição neural do que fatores hipertróficos que são quase imperceptíveis, né? Então, o que, que a gente percebe? A gente percebe que tem pessoas aí que não treinam, às vezes, nem um mês direito, ou treinam um mês e desistem. Poucos se dão né, realmente a oportunidade de treinar durante meses a musculação, né, anos a musculação, e assim obter todos os benefícios que ela pode proporcionar, né, do ponto de vista estético, de ganho muscular, né? Ou a maioria fica lá um mês, fala, não consigo ganhar músculo com a musculação e desiste. Dali a alguns meses volta a treinar, volta para a fase neural do treinamento. E assim, toda vez que a pessoa desiste, volta para o início aqui e vai ganhar força por ajustes neurais. Isso é, tem gente que nunca sai da fase neural do treinamento. Então vejam a importância da continuidade no treinamento, né? De realmente o trabalho ser de longo prazo na musculação, de ter paciência, de ter persistência, né? Interessante que esse gráfico mostra, né, em estudos de longa duração, que há uma tendência lá após 2 anos de quem sabe isso aqui se cruzar novamente. Há uma tendência a pessoa atingir um platô, né, muscular no sentido da hipertrofia e ela conseguir ainda melhorar sua força por novamente questões neurais, de mais e mais ajustes neurais desse trabalho. Ok? Como que nós ganhamos força, então, por motivos neurais? Né? A coordenação intramuscular e a coordenação intermuscular. Quando a gente fala de coordenação intramuscular, nós estamos falando com relação a um determinado músculo, né? E com ganhos relacionados a ele mesmo. E a intermuscular, nós estamos falando de um conjunto de grupos musculares que, dentro dessa ação motora, né, essa expressão de força, eles participam, né, e essa coordenação entre eles melhora, né, aumenta a força observada. Né? Então, coordenação intramuscular. O que faz a pessoa ganhar força sem ganhar músculo, né? Do ponto de vista de coordenação intramuscular? Um maior recrutamento de unidades motoras. Tá? Então já teve o vídeo que eu falei sobre a lei de Hahnemann, né? Sobre o princípio do tamanho, e a gente vai recrutando as unidades motoras da menor para maior. Mas não quer dizer que você consegue, estando destreinado, recrutar todas as suas unidades motoras. Então é necessário treinamento, né, para que você possa ir conseguindo recrutar mais unidades motoras e desenvolvendo mais força. Melhor sincronização das unidades motoras. Então, mesmo que você consiga recrutar um bom número de unidades motoras, se essas unidades motoras não estiverem atuando com sincronia, né, você não vai conseguir também desempenhar a melhor força possível. A menor inibição autogênica. Então, inibição autogênica, né, é quando a gente fala do órgão tendinoso de Golgi, ele é um órgão de natureza inibitória, né? Até tem uma imagem aqui, né, do órgão tendinoso de Golgi, que ele fica no tendão do músculo, tá? E ele é sensível à tensão que o músculo desenvolve, ele está em série aqui com o músculo, né? E ele é sensível, ele por via aqui aferente, ele vai informar, ó, o sistema nervoso central de quanta tensão está sendo gerada. E o sistema nervoso central pode inibir a contração desse músculo, não deixando que ele gere mais força. Isso é um órgão de proteção dessa estrutura músculo-tendínea. Ok?
E nós temos aqui, então, que com o treinamento físico, nós deixamos essa estrutura, esse órgão tendinoso de Golgi, menos sensível. Então, só por esse motivo, nós conseguimos também fazer com que o nosso músculo desempenhe uma maior geração de força, porque esse órgão ele vai estar menos sensível de ficar informando lá o sistema nervoso central para não poder gerar mais força. Com relação à coordenação intermuscular, né? Agora a gente está falando entre os músculos de uma determinada ação. Você tem aqui redução na coativação dos antagonistas. Está faltando um S aqui, né? Então, a redução na coativação dos antagonistas, ela representa que o seguinte, quando nós fazemos força, por exemplo, de flexão do cotovelo com o bíceps, o tríceps também ele é contraído, mesmo que ele faça força no sentido contrário, ele é contraproducente. Mas para estabilizar a articulação, por proteção do organismo, se você colocar eletrodos tanto no bíceps como no tríceps, você vai perceber que ao flexionar o cotovelo, você vai contrair tanto o bíceps quanto o tríceps. Claro que muito maior a intensidade da contração do bíceps, que gera ação muscular no sentido, né, da flexão do cotovelo. Mas eu consigo reduzir essa coativação, que é essa contração do agonista e do antagonista. Então eu reduzo o sinal lá de ativação no tríceps e só esse motivo faz com que o meu bíceps tenha um torque líquido maior no movimento, né? Porque ele diminui a perda, né, da força em que o tríceps gera, levando a uma força contrária, contraproducente ao movimento. Ok? Isso acontece com o treinamento também. Coordenação entre agonistas, sinergistas e fixadores. Então nós temos músculos agonistas, que são motores primários, são os músculos mais importantes ali numa determinada ação muscular. Os sinergistas, né, que auxiliam esse músculo, por exemplo, nós temos na própria exemplo da flexão do cotovelo, aqui o bíceps braquial, o braquial são agonistas. Nós temos como sinergistas aí o braquiorradial, do antebraço, né? E fixadores, são músculos que estabilizam a estrutura, né, o corpo, para que você consiga gerar um movimento. Por exemplo, esse movimento que eu falei, da flexão do cotovelo, ele ocorre no plano sagital. Você precisa estabilizar o plano frontal para que esse movimento ocorra. E essa estabilização do core, né, da musculatura aí do abdominal, da lombar, são músculos fixadores que participam na coordenação desse movimento. E eu só vou conseguir desempenhar uma boa performance nesse exercício, né, se eu tiver uma boa coordenação entre todos esses músculos. Da mesma forma que eu tinha coordenação intramuscular entre as fibras musculares, né, isso é, as unidades motoras, né, do mesmo músculo. Aqui eu tenho a coordenação intermuscular, que é entre os músculos que estão participando, né, para que eles estejam coordenados nesse movimento. Enfim, pessoal, todos esses fatores que eu apresentei aqui de coordenação intra e intermusculares, eles resultam em uma maior produção de força sem qualquer ganho muscular, isso é, sem qualquer hipertrofia, aumento de tamanho muscular. Então você pode sim ganhar muita força sem ganhar nada de músculo. E isso é necessário para que você possa otimizar o seu treino, exigir mais desse músculo e que ele hipertrofie na sequência também. Então faz parte desse contexto, né? Ok, pessoal? Por hoje era isso, um grande abraço a todos e até mais.